E aí, concurseiros, pronto para mais uma jornada? Depois de uma rápida revisão aí de alguns assuntos muito interessantes, né? Falamos que ali na revisão rápida, falamos de carência, falando de salário de benefício, manutenção da qualidade segurada e RMI. Uma rápida pincelada ali. O compromisso agora com vocês é o quê? De vocês irem estudar e fazerem mais questões ali para massificar o assunto. Hoje a gente vai tratar de um assunto muito interessante, tá, pessoal? Mas antes de eu começar a falar de um assunto aqui, só trazer uma coisa aqui para vocês. Eu vou estar postando esse vídeo já próximo do Natal de 2025, tá? A gente já está chegando aí no Natal. O que acontece? O próximo vídeo depois desse, a gente já vai começar a tratar os benefícios propriamente ditos. E em janeiro sai a nova tabela com os novos valores, fazendo ali a atualização dos valores dos benefícios. Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou postar esse vídeo, a gente vai postar esse vídeo já próximo do Natal. E o próximo vídeo ele só vai ser postado lá para o dia 9 e 10 de janeiro. Já com os valores atualizados para o ano de 2026, tá? Para a gente já gravar a parte de benefício toda atualizada dentro de 2026. Com os novos valores do salário mínimo, do teto do regime geral, novo salário, conceito lá de pobre, tá? Conceito de baixa renda, os valores do salário família corrigido pelos novos valores pertinentes por filho, já com tudo atualizado, tá? Então a gente vai ficar aí umas 2 semanas sem nenhum tipo de gravação. Aproveita esse tempo para quê? Para ficar sem estudar? Não, para revisar tudo que foi feito, para fazer questões, porque quando a gente começar as aulas de benefício vai ser bem pesado, vai ser uma quantidade muito grande de informações. Então já venham revisando para que vocês não tenham problema, tá? Isso vai ajudar bastante vocês, tá bom? Então fica esse compromisso aí, a partir dos vídeos de benefício propriamente dito, já com tudo de 2026, com todas as atualizações da portaria. A portaria deve sair ali dia 8, dia 9, no máximo dia 10 de janeiro sai a portaria de atualização de todos os valores, tá? Assim que sair a portaria, eu já vou pegar esses valores, já vou atualizando e a gente já começa a postar ali. Se sair no dia 8, acho que dia 10 eu já estou postando. Se não, 11, 12 ou 13. Aí a gente retoma as postagens segunda, quarta e sexta, tá bom? Fica esse compromisso aí. Não me abandone. Vamos que a gente vai estar na parte, já está na parte final ali do curso. Vocês vão ver que vai ficar bem completinho ali para vocês estudarem. Se o concurso rolar em 2026, eu acho que tem uma chance boa. Vocês já vão estar largando na frente ali. Vai estar em condições melhor para brigar por essa vaga, tá bom, pessoal? Nos últimos vídeos a gente ficou falando de quanto que a pessoa vai receber, né? Salário de contribuição e tal, e salário de benefício, e aí eu vou pegar tudo que a pessoa contribuiu, vou tirar a média, atualizo o valor, vou lá e aplico um percentual em cima, foi isso que a gente viu, né? Já pararam para pensar aonde vai estar essas informações, pessoal? Aonde vai estar essas informações para o INSS pegar o salário de contribuição da vida toda da pessoa, fazer atualização monetária? Como é que você vai fiscalizar? Vai saber se o INSS está fazendo os cálculos certos, se foi registrado tudo que você pagou? Aonde estão essas informações? Isso é muito importante, não só para o concurso, porque cai, mas para a vida. As informações elas vão estar aqui, na aula de hoje, na nossa hashtag 64. É no Cadastro Nacional de Informações Sociais, que a gente vulgarmente, popularmente chama de CNIS. O CNIS ele é muito importante, ele é a sua alma. É aqui que está todas as informações de recolhimento e que vai fazer com que você tenha direito ao benefício ou não. Então isso é importante, porque as regras que estão aqui, ela não é importante só para a prova, porque cai na prova, mas ela é importante para a vida, porque amanhã ou depois você pode precisar, tá? E vai valer o que tiver aqui no CNIS. Se não tiver aqui no CNIS, você vai ter problema, Às vezes sério, às vezes você está precisando lá de um auxílio-doença, alguma coisa, e não está aqui, e aí você vai ter problema. Por isso que ele é tão importante. Acompanhar o CNIS é importante para você saber se está tudo regular, se está contabilizando certinho o que você está recolhendo ou o que a empresa está recolhendo para vocês. Ou ela pode até nem estar recolhendo e você nem está sabendo. Tá? E aonde eu vejo esse CNIS, professor, que ele é tão importante? Então, se você tem lá o cadastrozinho no aplicativo Meu INSS, né? Você pode ter lá no .gov também, ir por lá, entrar no Meu INSS e ir lá no CNIS. Tem lá o item CNIS. Aí você vai abrir e vai ver ele lá. Então lá tem todas as competências, todos os lugares que você trabalhou, todos os valores de referência que foram recolhidos. E aí, a minha dica para você, para a vida. Você vai lá e olha, se não tiver
nenhum indicador tem umas siglas. Às vezes aparecem umas siglas do lado da remuneração, do lado da empresa, dos prazos ali. Se tiver alguma sigla, significa que pode ter alguma irregularidade, que precisa ser sanada, corrigida. Se não tiver nada, você pode ficar todo feliz, falar, olha, tô tirando onda, tá limpinho meu CNIS está limpinho. Tá? Meu nome está no SPC, mas o meu CNIS está limpinho, tá tudo certinho lá. Tá? Agora, se tiver essas siglas, o que você vai? Você vai lá na última folha do CNIS, rola ele para baixo e vê o que está dizendo lá nessa sigla. E aí você verifica se dá para corrigir ou não. Se der para corrigir, você vai abrir um PA ali, um processo administrativo de correção de dados do CNIS, leva lá a informação que está faltando, por exemplo, uma cópia de carteira assinada, uns contra-cheques ou qualquer outro documento, e aí o INSS vai pegar e vai fazer o acerto pertinente. Tá? Fica a dica para a vida. Tá? Então vamos falar aqui do nosso CNIS. Vamos começar o nosso estudo pelo artigo 29A da Lei 8.213, tá, pessoal? Muito importante para a gente. Ó. O INSS utilizará as informações constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais, o nosso CNIS, sobre os vínculos e as remunerações dos segurados para fins de cálculo do salário de benefício, comprovação de filiação ao regime geral da Previdência, tempo de contribuição e relação de emprego. Então, olha só, na hora que você pedir o benefício, o INSS ele vai direto lá no CNIS. E ele praticamente verifica tudo lá. Olha só, ele fala de tudo. Ó. Verifica se tem vínculo, verifica a remuneração, faz o cálculo, comprova se ele está afiliado ou não ao regime geral, verifica o tempo de contribuição, vê lá as relações, os locais que ele trabalhou, às vezes é vários lugares. A pessoa vai trabalhando, vai sendo mandada embora ou acha um emprego melhor. Então tá tudo lá. O CNIS ele é importantíssimo. Então, olha aí, o INSS terá até 180 dias contados a partir da solicitação do pedido para fornecer ao segurado as informações previstas no caput deste artigo. Então, você vai lá e está questionando alguma coisa, você recolheu, pagou, não está aparecendo lá o registro que você trabalhou, você vai lá e provoca o INSS. Ó. Abre um PA, provoca ele, porque ele vai ter que te dar uma resposta do que está acontecendo ali. Tá? Você tem que tomar cuidado para não deixar para fazer isso lá na frente, ou quando você estiver precisando, porque aí você vai ter problema. Tá? Você vai ter que esperar mais, ou pode ter até um direito ali por um certo período violado de tempo, por causa de uma informação ali que não foi registrada de maneira correta. Tá? Parágrafo 2º. O segurado poderá solicitar a qualquer momento, pode solicitar a qualquer momento, a inclusão, a exclusão ou retificações de informação constante no CNIS. Pode colocar a informação lá, pode tirar a informação que está lá de maneira errada, tá? Pode corrigir algum erro lá. Eu mesmo já entrei, pessoal, com um processo desse de retificação do CNIS. Tá? Tinha um nome lá errado, lá, acho que era do meu pai ou da minha mãe, estava errado. O nome, eu fui lá, entrei, eles retificaram lá o nome, sem problema nenhum. Ficou certinho, tá? Com a apresentação de documentos comprobatórios dos dados divergentes, é claro, né? Se você está questionando alguma coisa, você vai apresentar o correto, conforme critérios definidos pelo INSS. E aí ele vai dissecando aqui mais regras para a gente. Ó. A aceitação de informações relativas a vínculos e remunerações inseridas extemporaneamente no CNIS, inclusive retificações de informações anteriormente inseridas, fica condicionada à comprovação dos dados ou das divergências apontadas, conforme critérios definidos em regulamento. Pessoal, se você está apontando um erro, se você está apontando uma divergência, você tem que trazer o documento que mostre que eles estão errados, que aquilo lá está divergente, que aquele cálculo também está errado, senão não vai adiantar nada, você vai tomar um improcedente de cara. Tá? Quem acusa o erro, quem acusa a falha, tem que trazer a prova. Tá? Vamos lá. 4. Considera-se extemporânea a inserção de dados decorrente do documento inicial ou retificação de dados anteriormente informados, quando o documento ou a retificação ou a informação retificadora forem apresentados após os prazos estabelecidos em regulamento. Então, para cada tipo de informação, para cada requerimento que você vai pedir lá de inserção de dados, vai ter um prazo pertinente no regulamento previdenciário, o decreto 3048. E aí, vencido esse prazo, ele vai dizer que a documentação é extemporânea. Tá? Isso aqui dá uma briga direto na justiça, porque eles ficam não querendo reconhecer o direito, mas mesmo sendo extemporânea, na justiça, se tiver tudo certinho, a justiça manda retificar, tá? Ela manda retificar a informação. Tá? Mas para efeitos aqui de prova de concurso, a gente tem que saber o seguinte, tem um prazo para isso, para ela não cair nessa extemporaneidade e eu perder aquela contagem, tá? Aquela informação. 5º,
Havendo dúvida sobre a regularidade do vínculo incluído no CNIS e inexistência de informações sobre remunerações e contribuições, o INSS exigirá a apresentação dos documentos que serviram de base de anotação, sob pena de exclusão do período. Tá? Isso acontece muito. Às vezes a pessoa vai pedir aposentadoria e a pessoa tem algum vínculo na carteira de trabalho que não foi dado baixa, aí está em aberto lá no CNIS. Tá? E aí eles não conseguem detectar o recolhimento, ou eles não têm ali os recolhimentos mais antigos, os valores pagos por você via guia de contribuinte individual, por exemplo, mais antigos, da década de 80, de 90, e aí eles abrem o que a gente chama de exigência. Tá? Abre um prazo de 30 dias para você apresentar lá a cópia da carteira de trabalho, as GPS com os valores recolhidos. Então ele traz toda essa informação. Então é isso que ele está dizendo aqui. Tá? Tem dúvida? O INSS não vai sair te dando dinheiro, não, concedendo benefício à torta direita, não. Ele vai abrir o que a gente chama de exigência e você vem e traz as documentações. É bom ter as documentações guardadas, né, pessoal? Vamos lá. Artigo 38 agora, vamos lá, fugindo agora, adiantando lá. A gente viu só as regras básicas, porque o coração das informações do CNIS está no 29A, que a gente acabou de ver. Mas a gente tem em outros lugares algumas informações muito importantes para fins de prova. Vamos começar aqui pelo 38A e o seu parágrafo 3º. O Ministério da Economia manterá sistema de cadastro dos segurados especiais no Cadastro Nacional de Informações Sociais. Veja bem, os segurados especiais. Observado o disposto no parágrafo 4º e 5º, e poderá firmar acordo de cooperação com o Ministério da Agricultura, da Pecuária e Abastecimento e com outros órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal para manutenção e gestão do sistema de cadastro. Por que isso com segurado especial? Lembra, segurado especial é aquele cara rural, aquele cara mais pobre, o pescador artesanal, que nem barco tem. Então, esse pessoal ele tem que ser vigiado, vamos dizer assim, vigiado mais de perto, porque ele tem um tratamento todo diferenciado, a alíquota dele é menor, ele às vezes nem contribui, e se ele provar que trabalhou, ele tem direito. Então quem é que vai ajudar a fazer essa fiscalização? Então ele traz mais gente para o jogo. Ó. Ministério da Agricultura, repara, lá da atividade rural, pecuária, abastecimento, pessoal ligado à área ali, criar mecanismos de controle, para ver se essa pessoa de fato é um segurado especial. Tá? Parágrafo 3º. O INSS, no ato de habilitação ou de concessão de benefício, deverá verificar a condição de segurado especial, e, se for o caso, o pagamento da contribuição previdenciária, nos termos da Lei 8.212, considerando-se, dentre outros, o que consta no Cadastro Nacional de Informações Sociais, que trata o artigo 29A. De novo, ele fala aqui, ó, se for o caso, verificar as contribuições, porque tem caso que o segurado especial nem contribuição tem, porque ele só precisa provar que ele é segurado especial. Por isso essa preocupação com o segurado especial. Para evitar o quê, pessoal? Fraudes. Infelizmente acontece muitas, tá? Vamos lá agora para o decreto 3.048, tá? E aí ele traz mais algumas pinceladas de informação. O regulamento da Previdência, ele traz mais alguns itens que também vira e mexe, vem aparecendo em prova. Vamos lá, pessoal, ó. Considera-se inscrição de segurado para os efeitos da Previdência o ato pelo qual o segurado é cadastrado no regime geral. A gente já viu isso, né? Inscrição e filiação. Inscrição é o cadastro. Filiação é o vínculo jurídico que liga o INSS ao segurado. Vamos lá. Por meio da comprovação de dados pessoais da seguinte forma. Aí ele vai trazer aqui como é que vai ser feito esse cadastro para amarrar a pessoa ali. Ó. A identificação do trabalhador no Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS, poderá ser feita. Como fazer a identificação dele? Ligar ele ali ao sistema. Ó. Pelo NIT, único pessoal intransferível, independentemente de alterações de categoria profissional ou pelo cadastro de pessoas físicas do CPF. Olha só, o NIT é o número de identificação do trabalhador, pessoal. Quando você vai lá e consegue o primeiro trabalho, é feito o primeiro registro lá no INSS, você vai receber esse número. Esse número ele vai com você para o resto da vida. Ah, professor, mas eu mudei de emprego. Não interessa, você pode mudar de emprego, pode sair do regime geral e para o regime próprio, do regime próprio para o regime especial, depois voltar para o regime geral. Esse número ele vai te acompanhar para o resto da vida. Tá? É isso que ele está querendo dizer aqui também. Vamos lá. Artigo 19. Os dados constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais, relativos a vínculos, remunerações e contribuições, valem como prova de filiação à Previdência, tempo de contribuição e salário de contribuição. Ou seja, via de regra, se está tudo preenchido lá no CNIS, se está tudo correto, o INSS tem que assinar, tem que aceitar. É prova sua, é uma prova favorável a você de que houve aquele recolhimento, de que houve aquele vínculo, de que não tem nada de irregular ali, tá?
Veja como o CNIS ele é importante para você. Parágrafo 1º. O segurado poderá solicitar a qualquer tempo a inclusão, a exclusão, a retificação ou a retificação de suas informações constantes do CNIS, com a apresentação de documentos comprobatórios dos dados divergentes, conforme critério definido pelo INSS, independente de requerimento de benefício, exceto na hipótese prevista no artigo 142, observado o disposto no artigo 19b e artigo 19c. Nada diferente do que a gente viu lá no início do vídeo, né, pessoal? Então, se tem uma divergência, eu posso ir lá e sanar essa divergência. Eu posso a qualquer momento pedir para retificar dados, retificar minha data de nascimento, retificar o nome dos meus pais, qualquer informação que tiver errado, tá? Eu posso fazer isso mesmo sem estar pedindo nenhum benefício, tá? O mais comum é na hora do sufoco, né? Na hora que eu estou precisando de benefício, aí está faltando informação, eu querer corrigir. Mas o ideal é estar com tudo certinho para quando eu for pedir o benefício não ter nenhum tipo de problema. Parágrafo 2º. Informações inseridas extemporaneamente no CNIS, a gente já viu isso aqui também, né? Independentemente de serem inéditas ou retificadoras de dados anteriormente formados, somente serão aceitas se corroboradas por documentos que comprovem a sua regularidade na forma prevista no artigo 19b. Como eu já falei para vocês, né, pessoal? Se eu acuso que tem alguma coisa errada, se eu estou dizendo que tem alguma divergência, eu tenho que vir com o documento correto, dizendo, está errado por causa disso. Está divergente, porque aí está marcando que eu ganhei 2.000, mas o salário de contribuição foi em cima de 5.000, de 6.000. E aí eu tenho que trazer contra-cheque, carteira de trabalho, todo o documento pertinente, tá? Não é lá, está errado e pronto. Se você acusa o erro, você vem com o correto, com a solução, tá? Seguimos, pessoal. Então, para a gente arrematar esse assunto, constarão do CNIS as informações dos segurados e beneficiários dos regimes próprios de previdência para fins de verificação das situações previstas no regulamento que impactem no reconhecimento de direitos e na concessão e no pagamento de benefícios pelo regime geral. Então, olha só, até quem é do estatutário aparece lá no CNIS, tá? Então, por exemplo, eu, pessoal, também apareço lá no CNIS. Isso aqui é importante que apareça tudo, pessoal. Estatutário, regime geral, especial, todo mundo lá no CNIS, tá? Para não acontecer do cara pegar um tempo de um lugar e querer aproveitar no outro, de maneira indevida, tá? Um exemplo aqui para vocês, imagina só, eu tenho lá do regime próprio, sou da Justiça Federal, estou lá fazendo meus recolhimentos. Eu também tenho meus recolhimentos de professor, do regime geral, que eu dou aula, tá? Então imagina só o seguinte, eu pego e antes de eu ser da Justiça, eu já tenho lá os recolhimentos pertinentes, pego e aproveito esse recolhimento aqui para me aposentar no regime especial. E aí depois eu pego e tento usar o mesmo que eu aproveitei para me aproveitar no outro regime, para me aposentar no outro regime, ficar com 2 aposentadorias. Então isso não pode. Se eu já usei o tempo para uma aposentadoria, eu não vou poder usar esse tempo para outra aposentadoria em outro lugar. Por isso essa centralização no CNIS. Tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui mais prático, para não ficar muita dúvida. Eu era militar, então eu tenho um tempo lá de serviço militar. Aí eu pego esse tempo de militar e aproveito ele para me aposentar no regime próprio, tá, lá do tribunal que eu trabalho. Aí pensa vocês, aí vou e me aposento. Aí daqui a pouco eu pego meu tempo do regime geral de professor, aí pego meu tempo lá de militar e tento usar ele aqui de novo. Agora para me aposentar no regime geral e ficar com 2 aposentadorias, uma do próprio e uma do geral. Isso pode, tá? É cláusula permitida, depois a gente vai estudar isso. 2 aposentadorias de regime diferente, ok. 2 de regime igual, não pode, tá? Então imagina, por isso que fica tudo centralizado, para evitar esse tipo de fraude, esse tipo de problema. Se eu peguei meu tempo militar e aproveitei para me aposentar aqui no tribunal, não vou conseguir usar ele para me aposentar lá no tempo de professor, tá? Veja a importância disso. Então quando você passar no INSS, o que você pode fazer? Você passou para o INSS, você vai para o regime próprio. Você deve ter tempo aí no regime geral, se você estiver trabalhando. Você pode pedir uma CTC, a gente vai estudar aqui o que é a CTC, a certidão de tempo de contribuição, e averbar esse tempo geral aqui no regime próprio para você te ajudar a se aposentar aqui no próprio. Tá? Ou ficar trabalhando nos 2 lados, próprio e geral, e ter 2 aposentadorias. Aí vai ficar a critério seu, a sua estratégia de vida aí de futuro. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilha, se inscreva. A partir do próximo vídeo a gente começa a falar aí dos benefícios propriamente ditos e dos serviços propriamente ditos prestados pelo regime geral, tá? Feliz Natal aí para quem está vendo antes do Natal, tá? Feliz Ano Novo. Estamos aí no final de 2025, né? Para quem está vendo agora, para quem for ver depois,
Que vocês tenham um 2026 maravilhoso, tá, pessoal? Até o próximo vídeo.